Olá, pessoal. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essa luz da lua nova do céu em Peixes. E a lua nova com luz porque continua sendo uma energia que chega até nós. Mas hoje eu queria falar sobre o amor incondicional e a sua prática de uma forma bastante cotidiana, né? Sem a necessidade da gente, às vezes, se imaginar como aquela pessoa que é capaz de suportar tudo, tolerar tudo, né? Dar outra face, enfim. Algumas interpretações nossas que levam a gente a achar que o amor incondicional é impossível ou que é uma coisa só para outro momento, outro mundo, outro momento do mundo ou outro mundo, tanto faz. Não é bem assim. Interessante que desde que eu comecei a estudar mais profundamente a psicologia humana, né, como que funciona a dinâmica psicológica do ser humano, principalmente por causa dos meus estudos através do tarô, como funciona a psique humana, nos estudos dos arquétipos da psique humana, muito ajudada por Jung, né, eu comecei a perceber que a partir de um ponto em que você começa a se conhecer melhor, a se conhecer mais profundamente, primeiro que você começa a entender todo mundo à sua volta, porque nós, no fundo, somos um ser humano, nós temos o mesmo software, né, que nos habita e que faz com que a gente reaja emocionalmente ou com que a gente seja mais racional e, portanto, mais contido, mais frio, enfim. Variam as expressões, mas o software é sempre o mesmo. É aquele que tem uma dimensão emocional, uma dimensão racional, uma dimensão criativa, quer a gente use ou não essa dimensão criativa, e uma dimensão física, orgânica. Isso a gente não pode mudar isso. Assim como todos nós, seres humanos, temos 2 olhos, um nariz, uma boca, né? Orelhas aqui, mas cada um tem uma face absolutamente singular e única. Então, assim é. Quando a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente vai se reconhecendo, sabe? Vai começando a tatear essa brotherhood, essa fraternidade, esse sentimento de irmandade, né? de humanidade, né? De sermos parte de uma só humanidade. E a partir desse olhar, a gente começa a ressignificar uma série de palavras, né? Uma série de conceitos. O primeiro dele, por exemplo, é o amor, né? Aquilo que a gente entende de amor num relacionamento entre eu e a pessoa que eu procuro como meu companheiro ou companheira, ou entre eu e os meus amigos e amigas, ou o primeiro relacionamento significativo, que é o relacionamento entre você e papai e mamãe, ou quem quer que tenha feito o papel de papai ou mamãe, ou o seu relacionamento com a lacuna papai e mamãe, né? Mas o amor, isso você começa a ressignificar de uma série de formas, né? Você entende o que é ter expectativas, o que são as frustrações, o que é a liberdade, né? Que é não esperar do outro, que o outro complete você, para que você também não seja escravo da função de completar o outro, e todas essas situações que hoje a gente já está está melhor escolado nessa história, né? Principalmente com o surgimento das constelações familiares, ultimamente, que vem ressignificando, inclusive, o nosso relacionamento com os nossos antepassados, né? A gente vem começando a perceber que as histórias dos nossos antepassados são histórias vividas e que não necessariamente tem que se transformar num fardo, né? A gente não se torna, a partir da ponta encarnada, aquela pessoa que tem que ser o diretor executivo de todas essas coisas que não foram resolvidas, né? em gerações anteriores. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, o significado do perdão, né?
daquela coisa de você perdoar o outro, pelo outro não ter atendido às suas expectativas, não é? Você aprender a perceber, a gente já está trilhando essa estrada de perceber que, no fundo, quando você perdoa o outro por não ter atendido às suas expectativas, no final você está realmente perdoando a si mesmo por ter construído essas expectativas baseadas muito nessas lacunas que talvez você vem trazendo de gerações em gerações, né? Às vezes inconscientemente, e aí vale a pena um parênteses aqui. Muitas vezes a gente traz querências, né? Coisas não realizadas de outras gerações, de nossos antepassados, de forma inconsciente, de uma forma muito menos esotérica e espiritual ou mágica do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque essas lacunas, elas são expressadas pelos nossos antepassados através da criação das expectativas na psique desses antepassados, né? Então, se houve uma avó na minha linha, né, na minha linhagem de antepassados, que desejou muito ser uma mulher livre, e ser uma mulher que pudesse ser independente, que não dependesse de nenhum marido e não pôde ter isso, ela vai ter essas expectativas sobre a filha dela. E a filha dela vai ser criada sob um comportamento de uma mulher, que seria a minha avó, sobre o comportamento de uma mulher que não quer uma filha dependente de jeito nenhum. E aí minha mãe, no caso, cresce gerando sobre essa verdade, sobre esse paradigma. Mulheres não devem depender de homens, mulheres devem ser livres. Então, toda a escala de valores e toda a construção de expectativa de sucesso e de felicidade na cabeça da minha mãe já vem sendo construída através da mente da minha avó. E aí chega eu, a filha, com todo esse comportamento de uma mãe que quer uma mulher que não dependa, que seja independente. Então, o que acontece? Eu construo a minha expectativa no mundo à minha volta com essa percepção de que mulher tem que ser independente, se sustentar e etc, etc, etc. Isso, como é passado por um comportamento, né, durante a minha infância, eu absorvo como verdade, como se o mundo funcionasse assim. Percebe? Então, é uma questão de valores que vão sendo passados de geração em geração, sejam esses valores morais ou imorais, não cabe aqui um julgamento de qualidade de conteúdo, mas cabe aqui a observação da dinâmica, como que nós vamos passando, vamos trazendo na nossa maneira de ver o mundo toda uma história ligada a vivências de nossos antepassados. E que, conforme eu havia dito no início desse parágrafo, a constelação familiar já vem mostrando para a gente o quanto nós devemos deixar no passado experiências para aquelas pessoas que viveram aquele tempo e aquela circunstância. Qual é o resultado esperado, então, das constelações, do aprendizado que nós estamos tendo com as constelações familiares? Que devemos cada vez mais nos desapegar de antigas verdades, de paradigmas anteriores do passado, de crenças limitantes, muitas delas adquiridas e absorvidas na nossa infância, quando nós ainda não tínhamos um discernimento necessário para escolher o que eu queria acreditar ou não, o quanto nós devemos nos desapegar dessas crenças e desses paradigmas antigos e viver o momento presente, não é?
e viver o momento presente, porque a vida é um presente para a gente fazer hoje aquilo que talvez bisas ou mulheres anteriores da minha linhagem de antepassados não tenham conseguido fazer, mas não sob as mesmas expectativas lá de trás, porque o tempo é outro, a circunstância é outra. E eu só consigo me atualizar se eu me livrar dessas crenças limitantes, desses paradigmas antigos, dessas verdades absorvidas na infância sem filtro e de muitas constelações familiares que devemos fazer para poder separar as coisas e organizar cada coisinha no seu lugar, certo? Bom, dado conta dessa parte do passado, vamos então ver agora as relações horizontais nessa vida presente, que foram construídas com um olhar de expectativa, né, de que o outro tivesse que me completar ou que me fazer feliz. E agora, uma anotação muito importante. Muitas vezes, principalmente para esse momento da nossa sociedade em que a gente tem, de certa forma, entendido que o legal é ser autônomo, independente, autossuficiente, muitas vezes o outro não é aquele companheiro ou aquela companheira que eu imagino como meu par, né? Perfeito ou não. Mas o outro é a realidade externa. O outro pode ser o governo, a política, a cultura. O outro pode ser qualquer coisa. Desde que eu crie expectativas que o outro tem que me completar, eu estou me referindo ao outro, qualquer uma dessas instâncias, né? Então, a gente aprende ao longo dessa caminhada do autoconhecimento, da evolução espiritual, que a gente não pode depositar as nossas expectativas no outro. Que se por um acaso eu fiz isso, né, e o outro não me atendeu, eu tenho que perdoar o outro. Eu tenho não, mas reza a lenda que para uma ascensão espiritual e uma liberdade de ser, e para que você se sinta livre para expressar o seu verdadeiro ser, o ideal é que você perdoe o outro porque ele não atendeu às suas expectativas. Olha onde a gente está chegando, né? Perdoar até mesmo essas coisas que a gente tem visto que as pessoas são capazes de fazer quando chegam ao poder. Nossa, né? Mas a gente que está na senda da ascensão e da liberdade entende que devemos, então, o melhor é perdoar o outro, e no final você entende que no fundo você está perdoando a si mesmo por ter criado essas expectativas. Até aqui era o que tínhamos aprendido em relação ao perdão. E agora é que eu quero trazer a ressignificação do amor incondicional para esse cotidiano das nossas vidas. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, nós aqui encarnados, nesse momento, já separamos os antepassados, né? Já com toda a honra e respeito honramos a vida de todos eles, mas já deixamos cada um com as suas gavetinhas, né? Já estamos aqui, já entendemos que essa relação horizontal nunca será suficiente para nos completar, que o que nós devemos é desenvolver essa relação horizontal para nos plugarmos com a fonte energética de amor e sermos doadores de amor e felicidade, né? O que analogicamente é beber da água que realmente nos mata a sede, né? Naquela cena que Jesus conta pra gente, que a mulher vai pegar água no poço, e aí ele fala para ela, você vai pegar uma água, mas que não mata a sua sede, quem tem a água que mata a sede sou eu, que é ele. O que ele trazia? Esse ensinamento de plugar, né, com o que ele chamava de pai na época, de plugar com a fonte. Então, nós que já somos sabedores disso, né, que devemos plugar com a fonte para não ficarmos criarmos expectativa de que o outro venha me completar, onde entra a ressignificação do amor incondicional. Tchananã, rufem os tambores, né? Porque isso é muito legal, quando a gente capta a percepção de algo assim que
Nossa, virou, era uma incógnita. O amor incondicional, ele hoje pode ser praticado de uma maneira muito fácil, a partir do momento em que você não se deixa acionar pelas atitudes do outro. Percebe? O outro provoca, faz coisas assim, ridículas, né? Absurdas, horríveis, né? Nesse mundo que o fascismo surge assim, né? Agonizando, né? Se levantando, né? Esse negacionismo, nesse mundo agora, nesse momento agora que nós estamos vivendo, né? Março de 2021, que pessoas ainda acreditam que a Terra é plana, né? Pessoas que negam, assim, os negacionistas, né? Que negam fatos, assim, negam a ideia da coletividade, enfim, que são absurdos, assim, que de um ponto de vista que é este que eu compartilho aqui, que eu sei que algumas outras pessoas compartilham aqui do meu ponto de vista, são absurdos, né? São absurdos, assim. Mas como não deixar me afetar por esses absurdos, né? Como não deixar como ser insensível a tamanhos absurdos que estão afetando a vida de uma coletividade, né? De pessoas que esses absurdos num determinado ponto de poder político é capaz de matar outras pessoas, né? Então, como não se deixar afetar? Aí é que tá. Aí é que entra a ressignificação e a definitiva sua decisão de entrada na nova era. Porque a nova era de Aquário é a era da mente, da evolução da mente. Nós já evoluímos no nosso físico, com toda a medicina, com toda a consciência da necessidade do exercício físico, nós evoluímos. Nós já evoluímos no nível da razão com tudo isso que nós criamos aqui na nossa frente. Olha eu aqui falando com vocês, olha a tecnologia nos conectando com o mundo todo. A razão, a ciência também é fruto da evolução da razão. Mas a mente que vai para além da razão, a consciência, né? A era de Aquário é a era da evolução da consciência, de sermos capazes de sairmos para além da razão e enxergarmos o mundo do ponto de vista da consciência. E essa consciência olha para isso, tudo que está acontecendo, e sabe que é um absurdo. E não é insensível, não. E percebe, e inclusive sofre com todas esses absurdos, esses desmandos, né? Essas mortes que estão acontecendo. A gente também sofre, mas a gente já percebe que o verdadeiro e único poder é aquele que eu posso exercer sobre mim mesma. Se eu me deixar levar e ficar enraivecida, indignada, tudo bem, mas enraivecida com o que o outro está fazendo, eu passo a ser uma bateria energética de produção dessa energia de baixa vibração e frequência. E aí eu só alimento isso que tanto me deixa indignada. Então é preciso a gente, sabe, na trilha do autoconhecimento, começar a organizar, estar indignado, discordar e se enraivecer. E produzir uma energia de baixa vibração e frequência. Porque eu posso discordar, posso ficar indignada, mas não devo produzir energia de baixa vibração e frequência, porque eu vou alimentar um campo que eu não concordo e que me deixa indignada. Então, o que a gente faz no canal aqui, medita. Porque a prática da meditação é a prática laica, e aqui a meditação laica, porque aqui nós não devemos
Não excluímos nenhuma religião, não excluímos nenhuma filosofia de vida, não excluímos nenhuma crença que porventura você deseje ter, mas a prática da meditação laica aqui é uma prática orgânica, é um trabalho de desenvolvimento do foco da atenção para o desenvolvimento do terceiro olho, do olho que observa e que tudo vê, independente de crença, filosofia ou religião. É uma prática orgânica. É uma prática física, como você malha um músculo na academia para desenvolver o seu bíceps, aqui você malha o foco da atenção para desenvolver o seu terceiro olho, que é o olho que vê, é o olhar da consciência, tá? Então, aqui a gente medita. Porque esse olhar observador é que vai te dar um significado diferente e um controle sobre a qualidade da produção da sua energia. Eu posso me indignar, posso ser contra, posso fazer campanha contra, a favor, posso tudo. Agora, eu vou administrar o meu campo energético e emocional para não produzir energia que alimente este campo. Certo? Então, eu, trabalhando o meu campo energético, trabalhando a administração da minha energia emocional, e que não é só trabalhar com as emoções. Para você trabalhar com a sua energia emocional, você trabalha também com o seu campo mental, o racional, né, que é a prática da meditação laica, com todos os estágios, o estágio do físico, o estágio da mente, o estágio da emoção e o estágio da criatividade. Ela é completa, por isso eu levei esse protocolo da meditação para dentro da escola e criei a meditação laica educacional, para que a gente possa educar os novos seres humanos nessa administração pessoal, né? Então a gente trabalha com essa consciência, porque eu posso ver tudo que está acontecendo à minha volta, discernir tudo que está acontecendo à minha volta, me indignar, discordar, agir no não apoio a tudo isso que está acontecendo à minha volta, mas não me enraivecer, mas não me deixar acionar emocionalmente ou permitir que os pensamentos, né, que criam essas emoções negativas também ganhem ingerência sobre a minha consciência. Se eu olho o outro fazendo um monte de caca, discordo, mas não perco o meu lugar de compreensão, de Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o último toquezinho que ele deixou pra gente na cruz, gente. E que toque! E que toque! Para ele representar pra gente esse movimento que eu estou dizendo para você, que a partir da meditação em que você desenvolve essa consciência, você não precisa ser pregado na cruz, ele se permitiu ser pregado na cruz porque ele tinha que dar uma lição, ele tinha que passar uma mensagem concreta. Ele tinha que dizer concretamente, olha só, deixa nego pregar você na cruz, mas não passa recibo, né? Não aceita a provocação. Percebe? E a partir da prática da meditação, você vai ganhando mestria. Isso era o que os mestres alquímicos queriam passar para a gente, porque a verdadeira alquimia não é transformar o chumbo concreto em ouro, não. É transformar o chumbo da personalidade fera, besta fera, reativa, no ouro da consciência, no ouro da nobreza que olha de cima e, entendeu? E não vale a pena responder. Quando você consegue não ser reativo, você está amando incondicionalmente. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Tão simples quanto complexo. Mas, gente, bora meditar. Bora fazer exercício de meditação. Porque essa habilidade vai se desenvolvendo naturalmente pelo exercício da meditação.
igualzinho um músculo, vai crescendo naturalmente pelo exercício da musculação. Você não entendeu como é que é? Você não assopra o músculo para ele crescer, não, você faz o exercício. Mesma coisa, você não fica se controlando para não sentir raiva, você faz o exercício da meditação. E isso é tão libertador, isso é tão salto quântico na evolução do ser humano. Isso é tão bonito nesse momento, sabe? E eu estou trazendo isso, não é porque eu tenho, não, é porque é o momento, o céu está aberto, a energia que está entrando no planeta, ela está ensinando isso. É só você parar para ouvir que você vai sentir. Talvez você não expresse isso com as palavras que eu estou expressando aqui agora, mas você vai sentir isso. Você vai sentir que o amor incondicional é simplesmente você alcançar um grau de consciência que te impede de ser uma pessoa reativa. Caramba, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu comecei essa minha estrada aqui, para chegar até aqui e ter decidido a meditar todos os dias, desde 2016, foi o ano do golpe. Eu fiquei muito enraivecida com o golpe que tirou a Dilma do governo, né? Você veja, né? Uma pedalada tirou ela do governo. Independente de eu gostar ou não, se ela estava no governo, mas, gente, era óbvio, né? Uma pedalada. Você vê que agora, né, os absurdos e não sai do governo, quer dizer, não foi pedalada, né? Então foi um golpe, né? Eu fiquei muito enraivecida, e eu me conhecendo, eu nascendo, né, da evolução espiritual, laica, né? Eu passei por muitas religiões, muitas crenças, muitas práticas, mas sempre muito rebelde, um espírito muito rebelde, muito livre, né? Muito contra algumas regras que podem ser, que são regras legais, regras, não leis, regras legais de convivência, de disciplina, que são necessárias, mas que não combinavam comigo naquele meu momento de vida. A gente tem que respeitar isso, né? Não é só uma questão de você se disciplinar, você tem o seu momento de despertar. Por isso que eu quero deixar claro aqui também que esse vídeo, este canal, é para você que já está no momento em que se percebe capaz de ser canal de um novo humano para a construção de uma nova terra. Tá? Aqui a gente não está ensinando, dando doutrina, nem doutrinando, nem dando novas regras, não. Aqui é para você ser canal. Aqui você já está no estágio de que então vamos, né? Vamos criar, vamos co-criar as nossas vidas, vamos ser criativos, vamos sair do previsível. Tá? Aqui a gente realmente não está mais nessa de utilizar toda e qualquer ciência, né, desde a mais matemática racional cartesiana até a astrologia para fazer previsão, pelo amor de Deus. Tá? Aqui a gente já assumiu que a Terra e a vida, a realidade terrena, somos terráqueos, né? Somos terráqueos e estamos aqui para fazer desse planeta obedecer às leis de Deus ou às leis da natureza, né? Aprender com a natureza a sustentar essa prosperidade que a Terra nos dá, né? E não sair matando o rio e etc, etc. Então aqui é isso, aqui a gente já está nesse lugar de nova consciência, de novo humano, de nova Terra. Então, essa é sabe, quando eu vi que eu estava enraivecida e que eu não estava conseguindo me controlar, sabe, parti para a rede social, Facebook, fiquei lá, reclamando, você, quando chegou a época então da eleição, essa última eleição, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo, olha isso, olha esse cara, olha como é que ele trata, olha como é que ele faz, enfim, e cada vez, eu não estava gostando de mim,
E eu não estava conseguindo processar toda aquela raiva que eu estava sentindo. E eu estava ali, né, brigando, igual criança birrenta, como eu acho que é um patamar que a gente chegou. Evoluímos, evoluímos, evoluímos e brigamos como crianças birrentas. E isso acontece entre, né, presidentes de nações, né, brigam crianças birrentas com uma arma letal, enfim. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim e fui vendo, né, fui constatando uma série de coisas, né, do tipo, tem pessoas que não vai adiantar você discutir, não vai adiantar, e ela tem todo o direito de pensar que a Terra é plana, do mesmo jeito que você tem todo o direito de pensar que o ser humano novo é aquele que tem que meditar para expandir a consciência. Cada um no seu quadrado, né? Se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem sou eu para dizer que você não pode acreditar no que você quiser? Então, não seria nesse sentido, não seria na pregação. Até porque eu acho que todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, todas as palavras já foram discursadas, todas as palavras já foram inclusive representadas teatralmente. E nada disso adiantou para nós chegarmos em março de 2021 vivendo como uma grande fraternidade humana. Então, é hora de dar a vez ao silêncio. E, portanto, nesse canal a gente medita. E foi quando começou o isolamento social com a pandemia que veio a grande oportunidade que nós estamos passando pela gestação dessa nova humanidade. Eu, para mim, falei, agora eu vou aproveitar que estou isolada em casa e vou começar a meditar todos os dias. E no momento que eu decidi compartilhar isso com quem quisesse acompanhar, já que eu me especializei em meditação guiada, em ser uma guia de meditação, pelo protocolo da meditação laica educacional, que eu desenvolvi para as escolas, eu falei, eu vou guiar as pessoas todos os dias. E foi assim que nasceu este canal, foi assim que nasceu esta persona que vos fala agora, né? E aí essa prática meditativa veio trazendo essa consciência, veio expandindo a consciência até a consciência de que nós, que temos esse grau de compreensão, somos, na verdade, grandes canais dessa nova era. E somos, então, habilitados, ou assim, é a nossa escolha, né? Mas é uma escolha, para mim, é a escolha derradeira da existência humana, de ser canal de um novo humano que ama incondicionalmente, que respeita o outro e que não se deixa acionar pelo outro. Então eu consigo me indignar com você, eu consigo discordar de você, eu consigo fazer campanha contra a sua eleição, mas eu não fico enraivecido. Mas eu não fico, qualifico a minha energia numa frequência, numa vibração tão densa quanto essa sua que me deixa indignado ou indignada. E aí eu estou sendo canal desse amor incondicional. Viu? Assim, pronto, já estamos praticando o amor incondicional. Não é nada nem, né? Até Kant, né, que ensinou para mim que o amor incondicional para a mente humana era impossível, porque a mente prescinde de um objeto para ela poder nomear, conceituar e, portanto, agir sobre ela. E aí o amar a Deus sobre todas as coisas era impossível, porque seria o absoluto. Até isso que foi o meu ensinamento, Kant foi o meu mestre nisso, porque ele dizia o seguinte, que já que para a mente humana esse absoluto, esse incondicional é impossível, o primeiro degrau do amor é o respeito. Então, eu aprendi com Kant e praticava com Kant isso. Eu tenho, no mínimo, que respeitar aquele meu companheiro de terra, de planeta, né? Na peculiaridade dele, mesmo que eu seja absolutamente contra.
Eu aprendi isso, então eu tinha ido até aí, o respeito absoluto ao outro, por mais que eu discorde dele. Posso me afastar, se não me faz bem, tomo minhas decisões, mas eu respeito. E agora, com a expansão da consciência, o amor incondicional é possível. Não se deixando afetar, tá? Não se deixando afetar, não deixando que toda a sua indignação em relação ao outro altere a qualidade da vibração e frequência da sua energia. Tá certo? Então, para não ficar muito longo o vídeo, que eu acho que já tem um tempão aqui, eu vou parando por aqui, mas eu quero muito que você deixe o seu comentário aqui, faça a sua pergunta, pulei alguma coisa, faltou dizer, falei demais, faça o seu comentário, porque eu estou aqui para conversar com você. E você é muito importante para mim. Você significa esse programa aqui. Senão eu perco a função e aí, né, vou arrumar outra coisa para fazer. Então, coloque aí o seu comentário, deixa aí. E se você curtiu, né, compartilha. É legal da gente poder compartilhar aquilo que a gente curte e trazer mais gente para cá, para desenvolver cada vez mais, né, essa consciência, praticar a meditação laica, desenvolver essa habilidade, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada. Namastê in Lakesh. Eu sou um outro você. Gratidão.